Então, amigos, vamos lá? Vamos partir aqui para o nosso teste do Tracker. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui apenas o teste dinâmico. Então eu vou passar em alguns pontos aqui para vocês, pontos definidos. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é a questão da vida a bordo do carro. O Tracker, nessa nova geração, ele traz um novo visual externo e também interno. É um carro que acompanha aqui na parte interna dele também tudo que existe no novo Onix. Ele tem essa inspiração visual, né? Compartilham plataforma, origem, tudo. E um outro detalhe aqui que vocês podem ver é que, embora ele compartilhe esses detalhes com o Onix, ele tem alguns itens aqui que são um pouco diferentes, como a textura do painel. E a vida a bordo do carro, você sente que os bancos são melhores do que o Onix, por exemplo. Os bancos são bem posicionados, apoiam bem o corpo, possuem uma espuma de densidade boa. São bancos também com bom apoio lateral. Quando você entra na curva, você sente que você está bem acomodado no banco. Espaço interno do carro é bom, tanto aqui para o motorista, a posição de dirigir é boa, você consegue regular o banco na altura que você precisar. E na parte traseira também, espaço suficiente para 3 adultos. Em comparação com o antigo Tracker, ele melhorou o espaço interno, tanto na dianteira quanto na traseira. E, se eu não me engano, também o porta-malas também desse modelo aqui é maior do que o Tracker anterior. Mudando de tópico, passando aqui para a questão do comportamento de suspensão do carro. O Tracker é um SUV. Por ser um SUV, ele tem aquela suspensão mais elevada. Embora ela seja uma suspensão elevada, esse carro aqui não é feito para fora de estrada, não é feito para situações de trilha, coisa do tipo. Tanto pela tração dianteira quanto pela altura de rodagem, principalmente da parte dianteira. A parte dianteira desse carro possui aqueles apêndices aerodinâmicos para melhorar a fluidez do ar, desviar o ar que passaria embaixo do carro, desviar para a lateral. Então ele acaba criando um ângulo de entrada muito baixo, muito pequeno desse carro. Se você tentar fazer alguma trilha, um fora de estrada, alguma coisa, provavelmente você vai raspar essa parte interna do para-choque. E a parte traseira também, o ângulo de saída dele também não é dos maiores. Ele tem um balanço traseiro considerável. Então, com isso você não tem muita aptidão fora de estrada. Esse carro é um SUV, mas é um SUV urbano. Então você pode considerar ele mais como um crossover do que como um SUV propriamente dito. Em compensação, a carroceria é de SUV. Você tem todos os benefícios de conforto, espaço e afins. Comportamento de suspensão. Voltando aqui. Ele tem um comportamento dinâmico bom. Vocês viram ali na curva, o carro tem um comportamento dinâmico neutro, se apoia bem na curva, não é um carro que tem uma rolagem de carroceria muito acentuada. Mesmo essa aqui sendo a versão LT, com rodas 16 polegadas, o pneu de perfil um pouco mais alto. Quando você compara com a Premier, por exemplo, tem rodas aro 17. E o pneu, embora seja 215, também tem um perfil um pouquinho mais baixo. Esse aqui com um perfil mais alto. Perfil mais alto, além de ajudar mais no conforto, não tira a capacidade do carro de fazer curva. Então é um carro bem acertado, suspensão bem calibrada, excelente nesse quesito. Passando para a questão dos freios, os freios do carro são a disco ventilado na dianteira, tambor na traseira. Quando você compara com a concorrência, aí, por exemplo, o T-Cross traz o freio traseiro a disco. Porém, a maioria dos outros concorrentes, EcoSport, Duster, HRV é disco na traseira também, mas assim como a Renegade. Aí você pega o EcoSport, Duster, você também tem a combinação de disco na dianteira, tambor na traseira. Como a gente já falou aqui no canal, disco na traseira é questão de eficiência de resfriamento dos freios. Então, quando
O engenheiro projeta o carro, ele sabe quanto que ele vai destinar de força para aquele freio traseiro ali. Eles fazem estudo de quanto que vai aquecer ou não. Então é daí que parte a vontade ou a intenção de usar o freio traseiro a tambor ou a disco. E tem também a questão do custo. O freio a tambor é mais barato, tanto na colocação quanto na questão da usabilidade dele. Manutenção, você tem a manutenção mais barata também, então por isso aí também influi na questão do uso de freio a tambor ou disco na traseira. E pedal de freio desse carro aqui, achei ele um pouco alto e tem uma sensibilidade um pouco estranha, a sensibilidade, diferente do Onix que eu testei, diferente de outros carros da Chevrolet. Eu achei o pedal de freio com uma resposta um pouco diferente. Questão, passando para o motor, conjunto motor e câmbio. O motor 1.0 turbo, ele não tem injeção direta, mesmo motor que equipa o Onix. Tem 116 cavalos de potência, torque 16,8 kgfm. Para o peso do carro, esse carro aqui pesa em torno de 1.200, entre 1.200 e 1.300 kg. Ele é suficiente para o desempenho. Esse carro aqui, o câmbio dele em relação ao Premier, por exemplo, embora seja o mesmo automático de 6 velocidades, em relação ao Premier e em relação ao Onix, ele teve o diferencial encurtado, justamente para dar um pouquinho mais de vivacidade. Na estrada, você roda aqui com o carro sempre a giros baixos, né? Mesmo a 120 km/h, você está com 2.500 RPM. Na cidade, esse encurtamento do diferencial dá um pouquinho mais de vivacidade ao carro. O carro responde de forma bem ágil na cidade e você tem a agilidade necessária que você espera de um carro com motor turbo, mesmo com esse peso a mais em relação ao Onix. O carro, quando você coloca a capacidade máxima de carga dele, ou seja, 5 passageiros, bagagem, esse motor aqui tende a deixar um pouquinho mais a desejar de desempenho, porém, para a maioria dos usos é suficiente. O câmbio dele é automático 6 velocidades, tem trocas sequenciais com botão, não tem borboleta atrás do volante, o botão é na alavanca. Você também não tem o modo M definido aqui no câmbio, você tem que jogar no L, e ali no L ele mostra qual marcha que ele tá. Por exemplo, aqui eu tô em L4, se eu mudar aqui no botãozinho L5, ou você joga para L3. Só que o câmbio é competente no D. De vez em quando ele se perde na redução de marcha, ele não sabe. Por exemplo, você vai jogar reduzir de uma quarta para uma terceira, às vezes ele joga a segunda e tá com giro demais, ele joga a terceira. Mas são raras situações. Na maior parte das situações o câmbio entende bem que o pé tá pedindo, conversa bem com o motor. É um câmbio com trocas relativamente suaves. Agora, um detalhe que eu vi nesse carro aqui e não percebi no Onix é quando você está manobrando ele, principalmente em garagem, você joga ele no drive, ele demora para fazer o creeping, aquela movimentação do carro. E se você acelerar, o carro dá um pulo. É similar ao comportamento do Polo. No Polo você tem um câmbio que acontece a mesma coisa. Você dá aquele toquinho no acelerador, o acelerador é muito sensível nessas condições, o carro dá aquele pulo, tanto em primeira quanto em ré. Então é um detalhe que você tem que levar em consideração aqui quando estiver manobrando esse carro. Questão da visibilidade. O carro traz uma boa visibilidade dianteira, retrovisores são grandes, possuem também boa visibilidade. A janela traseira, embora seja pequena, o retrovisor cobre toda a área dela e ela tem uma visibilidade também boa, não é afetada por curvatura do vidro, nada do tipo. Passando aqui por consumo, já que a gente falou do motor, passando por consumo, carro, pelo teste que eu fiz em cidade, em torno de 11,8 km por litro, e na estrada, o consumo que a gente aferiu em torno de 15,6 km por litro, ou seja, um consumo muito bom para um SUV, consumo razoável para um carro com motor 1.0 turbo.
mas é aquela questão que a gente já comentou. Como o carro tem um peso um pouco mais elevado do que o Onix, no Onix esse motor aqui vai render bem melhor, vai ter muito mais desempenho e também o rendimento em relação ao consumo de combustível. Beleza? Passando aqui para o conteúdo dessa versão LT. Versão LT é a versão de entrada, né, digamos assim. Você tem a versão PCD, né, que é por aquele público PCD que tem o desconto, isenção de IPI, ICMS, enfim, o carro sai a R$70 mil. Ele traz também esse motor 1.0 turbo e o câmbio também automático de 6 velocidades. Então esse teste aqui também é interessante para quem está pensando na versão PCD. Mas para quem está pensando no carro, comprar ele sem isenção de impostos, essa versão LT tem um preço em torno de R$95 mil. Sendo que você tem uma versão já com motor 1.2 turbo, que não é LT, é uma versão de nível de acabamento abaixo da LT. E essa versão você tem um preço muito similar, muito próximo do valor pago por esse carro aqui. Então você acaba compensando fazer esse upgrade. No caso, está pensando no Tracker, passar para o motor 1.2, você vai ter mais rendimento e o carro um pouco mais folgado em todas as situações, tanto de estrada quanto de cidade. Porém, se você faz questão do conteúdo, esse carro aqui está bem equipado, traz chave presencial, piloto automático, que é o Cruise Control, né? Você tem ar-condicionado, trio elétrico, central multimídia com aquele modem 4G, né, que gera a internet aqui dentro do carro. Central multimídia completa com Apple CarPlay, Android Auto. Você tem também a faróis com regulagem de altura, isso é bem interessante, é difícil você ver em carros hoje em dia. Só que comparando com versões mais completas, como LTZ e Premier, você perde aqui banco de couro, você deixa de ter o volante com revestimento de couro, o volante com revestimento aqui é plástico. Embora tenha os comandos do som, comandos também daqui do Cruise Control, é um volante de aro fino, né? E não tem a base reta do volante das versões mais completas. Para quem tem a mão um pouco maior, vai achar esse volante aqui um pouco fino. Então a pegada dele fica um pouco diferente. A versão com volante de couro é mais interessante aqui a pegada dele. Questão da comportamento dinâmico do carro, eu já falei da suspensão, mas com questão do comportamento dinâmico, aqui em estrada, é um carro seguro. É um carro que ele te avisa bem o está se passando por baixo dos pneus. Você tem um bom controle do carro, a direção é bastante leve em manobras, porém, conforme você tem o ganho de velocidade, essa direção elétrica ela tem um peso bom. Em velocidade de estrada você tem o carro sempre na mão. O carro é sólido, ele tem uma estrutura bem sólida, bem projetada. Então você sente aquele carro que quando você passa por alguma ondulação na estrada, você vê que ele está sempre naquela mesma pegada, mesmo ritmo. Nas curvas você tem na suspensão dianteira MacPherson, suspensão traseira eixo de torção, não é suspensão traseira independente. Mesmo assim, o carro traz bastante equilíbrio dinâmico. Bem impressionante até para um SUV, um carro alto. E você vê numa curva um pouquinho mais fechada, quando vai fechando mais o ângulo, o carro dá aquela inclinada, mas é controlada. Você vai até um certo ponto e você sabe que o comportamento do carro está ali, daquele jeito. E se alguma coisa der errado, controle de estabilidade, controle de tração, freios ABS. Os freios ABS dele tem uma calibragem inteligente. Mesmo quando você pisando em cima de superfície ondulada, piso ruim,
o freio não deixa de funcionar. Ele se mantém, trepida o pedal, mas se mantém freando o carro. Ou seja, tem uma central bem inteligente. Basicamente é isso. Nível de ruído, volto a falar pra vocês, nível de ruído. Esse carro aqui tem um nível de ruído considerável. Não é um carro dos mais silenciosos. Se você já andou aí no Hyundai Creta, por exemplo, o Creta é bem mais silencioso do que esse carro. Você ouve bastante o barulho de rodagem, barulho do vento, barulho aerodinâmico, né? E principalmente a suspensão dele é bem ruidosa. Eu esperava que ele fosse menos ruidoso para um SUV, né? Para um carro de suspensão alta. Mas ela é bem ruidosa quando você passa em buracos ou você passa numa lombada. Você sente aquele barulho, você ouve o barulho do fim de curso. Totalmente diferente do Duster, por exemplo. O Duster é a referência em lombada, né? Você passa em lombada com o Duster não tá nem aí. E esse carro aqui é um pouco diferente. Ele tem você tem mais um comportamento mais para carro comum, hatch, sedã, do que para SUV nesse aspecto. Porém, como você tem a altura de rodagem mais alta, dificilmente o carro vai raspar ou assoalho em lombadas ou valetas, né, para quem mora em São Paulo. Dificilmente o carro vai raspar nessas condições, exceto aquilo já comentado, aquele detalhe aerodinâmico lá no para-choque. Como ele é bem baixo, entrada de garagem ou alguma própria valeta, você tem o risco de raspar ele. Beleza? Chegamos daqui ao final do trajeto. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele nosso teste de 0 a 100 0. Bastante tempo que eu não venho aqui na serra. Dá uma aproximada ali na frente para ver se está livre. Se tiver, a gente desliga o ar-condicionado, faz aquela aceleração aqui de 0 a 100, depois freia, pra gente ver na prática o comportamento dinâmico do carro, porque só falar não é legal, né? Então vamos lá. Entrou um carro ali atrás, tem a bicicleta ali na frente. Teste abortado. Voltando aqui para a estrada. Vamos fazer o teste das rotações, já que a gente não conseguiu fazer, né? Nosso teste de desempenho padrão. Vamos aqui a 80 km por hora. Eu vou botar em L, sexta marcha. 80 km por hora, sexta marcha. Ele já trocou e está ali em torno de 1.800 RPM. Passando aqui para 100 km por hora. km por hora, sexta marcha, em torno de 2.100, 2.200 RPM. E 120 km por hora eu não vou fazer, porque é acima do limite aqui agora. Como eu disse para vocês, é em torno de 2.500 RPM. Ou seja, um motor que sempre trabalha bem, sempre trabalha folgado. Vamos perder um pouquinho de velocidade aqui. O trânsito está um pouco pesado, mas vamos perder um pouquinho de velocidade aqui só para fazer o teste de retomada. Deixei cair para 80. Afundei o pé em D. O carro retoma a velocidade de forma competente. É um carro realmente bem interessante. Chevrolet acertou a mão com o Tracker. Então a gente tem um carro, você comprando esse carro, você vai ter um carro bom na mão em praticamente todos os aspectos. Você relevando essa questão da suspensão, passando em buracos e lombadas, como você passaria com um carro mais baixo, um carro menor, você nem vai sentir esse problema da suspensão ruidosa. Vamos aproveitar aquele finalzinho ali, fazer o teste de frenagem no acostamento. A gente está vindo aqui a 100 km por hora. Vamos fazer uma frenagem aqui de emergência. Muito bom. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.